Pessoal, vamos voltar então sobre liderança aqui na Fazenda Caruru. Sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Miguel, uma coisa que eu achei bacana assim, enquanto o senhor estava contando a história aqui, né, vindo desde a origem, desde a construção da sala, nesses últimos 6 anos, toda essa história, eu estava pensando muito nos pontos em que a gente pode selecionar uma liderança, e aí até porque que a gente está trabalhando hoje aqui esse vídeo de liderança com o senhor. Uma das coisas que a gente entendeu é que a Caruru teve uma transformação muito grande nos últimos 6 anos, inclusive no papel da liderança. E aí eu falei assim, o que é tão importante para a gente poder ter uma liderança de sucesso dentro de uma fazenda? Aqui a gente começa a entender, ouvindo a história do senhor, a origem. Acho que a origem de vocês já conta muito, né? Então os valores que o senhor já trouxe de antes de qualquer tipo de mudança, que trouxe de casa, o aspecto de o senhor lembrar isso da origem de seus pais, né? Seu avô, do que ele fez, de como é que foi a atitude. Acho que isso mostra muito aquilo que a gente já traz com o papel de um bom líder. Outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu acho que é interessante que a gente pode olhar, e isso deve persistir em várias lideranças, o quanto que isso dá valor às pessoas. Desde as pessoas de quando fez isso lá do passado, como as pessoas que estão com o senhor hoje. Então eu acho que isso mostra o papel de liderança e tem muito desse aspecto, né, de como eu enxergo pessoas. Dá para ver na fala, dá para a gente observar o tempo todo que o senhor está agindo, de que o tratamento com as pessoas, o respeito, a maneira de lidar com elas, traz isso. E é legal a gente até entender uma coisa, Miguel. A gente tem falado muito nos últimos tempos que liderar com respeito, as pessoas confundem a liderança com respeito só com educação. Acho que a educação a gente tem que ter com toda certeza, temos que ter sim o papel do bom dia, boa noite, tratar como uma coisa assim. Mas liderar com respeito ele vem além disso. Uma das coisas que a gente traz muito lá do Lean é que liderar com respeito está muito ligado a como eu posso fazer aquela pessoa ir além do seu próprio, do que ela própria acredita. Trazer o seu potencial. A gente trouxe para dentro da empresa, e aí o senhor faz isso com uma maestria, trazer o conceito do esticamento. O que é esticamento? Um bom líder é aquele que pega aquela pessoa que talvez nem ela saiba que ela é capaz de executar aquilo. E que a liderança consegue fazer ela ir além. Né? Trazer conhecimento, trazer algo além. Vou dar um exemplo, claro, a equipe do senhor está falando de discutir assuntos numa segunda-feira que não é comum nas fazendas. Mas por que eles são capazes de fazer isso? Porque o senhor esticou eles, o senhor levou eles além daquilo que eles imaginavam. Então vir para Caruru não é só ser um peão de fazenda, ele é muito mais do que isso. Ele é um cara que vem aqui para discutir, para trazer, por exemplo, o que eu aprendi essa semana. Numa reunião de segunda-feira, trazer aquilo que eu estou discutindo com os nossos parceiros, né, com o colega de trabalho, no ambiente de fazenda. Essa semana eu aprendi tal assunto, mostra o quão capaz o senhor foi em esticar. E aí me veio um outro conceito que eu achei muito bacana durante a fala do senhor, foi as mudanças que o senhor teve que fazer dentro da sua maneira de agir. Porque isso faz a grande diferença. O depoimento do Júlio, né, Júlio falando ali, há 7 anos como que era quando o senhor começou e como está hoje. Nossa, mudou muito. E o que mudou muito? Mudou muito a maneira do seu Miguel, inclusive, fazer as coisas. Então mostra que a boa liderança não é aquele que sai feito, não é aquele que nasce pronto, e sim aquele que está disposto a causar as mudanças em si mesmo. Então, para poder causar a mudança no próximo, para a gente poder fazer isso com que a equipe tenha uma mudança de comportamento, que a equipe comece a valorizar aquilo que eu acredito que seja valorizado, eu preciso estar disposto a fazer isso em mim. E entender qual é a mudança que eu tenho que fazer em mim para que isso possa refletir. Eu acho que isso foi fantástico. Além, claro, do grande exemplo. O senhor sempre foi um exemplo para eles. Um exemplo de trabalho, um exemplo de execução, um exemplo daquilo que tem que fazer. E isso faz com que as pessoas, ao invés de ser uma liderança que empurra, é uma liderança que puxa. Porque o senhor está lá, junto com eles, e que está puxando. Não é tanto assim, não. A verdade é assim, Murilo, bem sério, né? O que obriga a gente a mudar é a necessidade. Não é nada de bondade, nada de... Não é por bondade. A necessidade do dia a dia, a necessidade de cuidar das coisas, a necessidade de gerar resultado, a necessidade de dar oportunidade para os funcionários poderem crescer, a necessidade dos donos aqui, que me deram a confiança de gerenciar, atingir o resultado, fez eu mudar na marra, certo? E graças a tu que me ajudou que eu consegui mudar. Então não foi nada de que eu sou bom, não sou nada bom, certo? As mudanças acontecem, mas depende da muita força de vontade da gente e de apoio de pessoas que sabem mais que a gente. Se a gente não consegue
falar com pessoas, ou ter pessoas do lado que sabem mais que a gente não consegue sair. Porque o mundo da gente acaba criando um círculo, né? Então a gente sempre pensa que o certo é o que a gente sabe. E as outras pessoas que sabem mais podem mostrar outros caminhos. E esses outros caminhos, se a gente consegue se encaixar com eles, a gente consegue seguir. Então o resumo daqui é o seguinte: mudança foi na marra, foi necessidade para poder ir para frente. O bom é que mesmo na marra ela aconteceu, né? A mudança não é fácil. Não é fácil mudar, é difícil mudar comportamento, é difícil a gente se policiar, certo? Só que os resultados que a gente consegue quando a gente abre a cabeça e ouve as outras pessoas que sabem mais, são muito gratificantes também. Sim. Compensa mudar, compensa fazer bem feito, compensa escutar quem sabe mais. Esse papel da liderança escutar, que eu acho que a gente tem que começar a entender isso, né? Como é que a gente trabalha estratégico, tático e operacional? Não adianta eu criar uma estratégia que depois eu não consigo executar no operacional. Então a experiência deles é fundamental para que eu possa entender assim, não, para a minha fazenda, a minha estratégia vai ter que ser baseada naquilo que eu consigo executar de operacional. Sim. Né? A minha tática tem que fazer sentido para o negócio. Então por mais que a gente queira, e aí eu vejo muito isso, né? Quais são as fazendas de sucesso que conseguem evolução ao longo do tempo? São as fazendas que conseguem interligar. A estratégia dela precisa fazer parte da tática de operacional. Uma das coisas que eu coloco é isso aqui. Quando a gente consegue divulgar resultados, né, ou ter os resultados exposto a eles e discutido com eles, o porquê que a gente fez esse valor, porquê que a gente conseguiu essa margem, isso mostra o quanto a gente traz eles para participarem da discussão. A gente trouxe uma definição do Lean há um tempo atrás, que lá dentro da empresa, que eu achei muito fantástico, porque eu acho que a gente tem que trazer isso aqui para quem está assistindo. Eles trouxeram um exemplo do mergulhador. O que é exemplo do mergulhador? Nós podemos ter 3 tipos de mergulhadores. Um é aquele mergulhador de snorkel, que é aquela máscara com aquele tubo que ele fica respirando. Quando a gente tem uma liderança de um perfil mergulhador snorkel, ele é um cara, na verdade, que ele fica só olhando de cima. Então ele não consegue chegar no fundo do mar, ele não vai na onde a operação está acontecendo. Ele é um cara muito estratégico, ele fica olhando lá do alto, tem algum problema lá, ele só aponta de cima e fala, tem problema lá, tem problema aqui. Ele tem uma visão do todo, ele consegue olhar para o fundo do mar, né, para o sistema dele e ter uma visão do todo. Mas ele não consegue ir até lá e ajudar a resolver. O outro mergulhador, que eles colocam como exemplo, é aquele mergulhador, tipo aquele mergulhador que vem de fundo do mar mesmo, né? Ou a gente pode até popularmente falar bunda de chumbo, que é aquele cara que está só lá no fundo. Quem que é esse? É aquela liderança que não sai do operacional. É um cara que não consegue, por exemplo, trabalhar uma estratégia. Ele está muito ligado à execução. Ele vai lá para fazer, mão na massa, está o tempo todo executando. Mas ele pouco pensa no sistema da fazenda, na estratégia da fazenda. E aí a gente traz o conceito da liderança que a gente gostaria de ter na fazenda, e aí eu falo que hoje a gente consegue enxergar isso muito no senhor, que é o mergulhador de apneia. O que é mergulhador de apneia? É aquele cara que prende a respiração para afundar, tá? Se a gente for colocar, é aquele mergulhador que vai com o próprio ar dos pulmões, ele vai até o fundo do mar. O conceito do mergulhador da apneia como liderança traz pra gente a seguinte situação. Quando ele está na superfície, ele consegue enxergar o todo. Ele tem uma visão ampla de tudo que está acontecendo. E ele pode ser um cara estratégico. Quando ele enxerga lá de cima que existe um problema, ele consegue afundar até o local onde está acontecendo o problema. Estar presente como pessoa, como lá. E o fato de ele estar presente, ele consegue solucionar o problema de uma forma melhor. Porque ele está lá no local, ele consegue executar. E a liderança enxerga isso, e os liderados também enxergam isso, porque não é aquele cara que só fica no alto dando ordem, mas também não é aquele cara que está o tempo todo do meu lado no trator. Ele é um cara que quando eu preciso dele, ele vai vir aqui do meu lado no trator. Mas quando eu preciso que ele pense na estratégia, ele está lá em cima olhando para o todo. Então ele vai vir na minha necessidade. E isso faz com que ao longo dos anos, o processo cria confiança. O senhor falou muito aqui, né, da confiança, como é que, inclusive, tá, né, num das maneiras ali, confiar nos membros da equipe através da honestidade, que o senhor citou. Como é que a gente adquiriu a confiança? Através do que a gente colocou aqui, sendo, eu criei uma expectativa e o senhor criou uma expectativa. Nós criamos uma expectativa com toda a equipe. A nossa expectativa fica clara, por quê? Porque quando a gente põe uma meta, eu estou falando, olha, nós queremos que aquele ganho de peso daqueles animais chegue em 900 gramas. Nós queremos produzir X arroba, nós queremos que isso aqui aconteça. Nós temos uma expectativa de atividades a ser realizadas. Quando a gente coloca um prazo, quem é responsável?
Então fica claro para todo mundo, nessa nossa relação, né, em que a gente está falando de liderança da fazenda com a equipe, ficou claro quais são as suas expectativas. Isso, passado com o tempo, a gente vai entender assim, quem que dessa expectativa conseguiu atender e como que atendeu essa expectativa. Superou aquilo que eu esperava? Fez aquilo que eu esperava? Ou não fez nada daquilo que eu esperava? Esse relacionamento acaba criando uma confiança entre vocês, entre líder e a liderança e os liderados da fazenda, né? E a equipe, os colaboradores da fazenda. Eu acho que o segredo que a gente pode olhar para o sucesso da liderança da Caruru está nesses pilares. A gente está entendendo da origem do senhor, todo aquele conceito que veio anterior, a experiência de vida antes de assumir a Caruru, mas que precisou por algum momento ser moldada para o modelo atual, para o modelo da Caruru. E o senhor teve abertura para fazer. O senhor conseguiu olhar para isso aqui e falar, não, eu vou me moldar, eu preciso fazer isso aqui diferente. Então isso foi um grande processo para poder realmente a gente ter sucesso na liderança. Então a Caruru hoje ela não é uma referência em liderança, e eu lembro quando eu cheguei, quando a gente começou, que o senhor mesmo tinha citado assim já para mim, não, um cara de liderança é o fulano, não sou eu só estou começando e eu ainda estou apanhando muito. E ao passar dos anos, a grande maioria da região tem olhado, e aí a gente pode até falar que isso ultrapassou a região, né, pelos resultados que o senhor alcançou, por tudo aquilo que a fazenda está, como ela está prospectada no país já, o quanto que isso ultrapassou os limites. E o melhor de tudo que eu vejo disso aí é que a liderança não colocou apenas dentro da fazenda. O quanto que o senhor tem sido exemplo para todo mundo. Quando a gente fala, né, a gente às vezes encontra produtores que vivenciaram dias de campo aqui na fazenda há 3, 4 anos atrás e que hoje tem resultados fantásticos também, mas que olham e falam assim, não, eu fiz isso, mas o bom mesmo é o seu Miguel. O seu Miguel é o cara que é o exemplo que eu tinha que seguir. Então a gente começa a olhar origem, exemplo, valores e a capacidade de mudança. Eu acho que são 4 fatores que a gente pode identificar aqui que são fundamentais para a gente poder criar um bom líder. E buscar que esse bom líder se tenha o perfil de mergulhador de apneia. Que ele possa ter acesso no problema lá, que ele possa ir lá com o seu Júlio, com o pessoal do gado, ir lá e olhar realmente o que está acontecendo no local, mas que ele também possa pensar na parte estratégica, que ele também pode pensar na tática para que isso tudo funcione. Então, o papel de liderança, e aí o exemplo que a gente quer levar de liderança para as fazendas, eu acho que é esse modelo, né? É um modelo como esse. Bom, pessoal, durante a liderança na fazenda, a gente falou sobre como seguir exemplos, como ser um exemplo de liderança na fazenda, quais são os valores que a gente precisa, ter um propósito definido para a equipe, trazer as ferramentas de gestão como sendo aliadas na maneira de lidar com as pessoas e, acima de tudo, o respeito a nossos colaboradores, a maneira com que a gente lidera eles e transmite isso para eles e como a gente consegue fazer o esticamento da nossa equipe, né? Então a gente trouxe isso como sendo alguns temas. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha ajudado vocês aí na fazenda em como construir o seu perfil de liderança para que você também consiga ter grande sucesso na sua jornada.